Como diz, né, a Leila, understand. É, ela não falou, eu falei por ela. Esqueci, understand. Então vamos lá, gente. Quem tem fala understand é a Nilma, né, que tá longe. É, Não, mas Eu o que quer vou... dizer isso aí? Como é uma. Não, assim. É a Leila que inventou isso logo no início. Vamos lá, gente. Ah, isso é bom. Eu não tô, Começando aí o eu não tô nosso estudo. understanding, não, mas tô compreendendo mais nada que está acontecendo nessa vida, não, viu? Então vamos lá. Começando aí nosso estudo da manhã de domingo, ensolarado aqui. Fala isso E, não. e a gente está assistindo aqui um momento muito importante da história do mundo, do planeta, que é essa conversa que está tendo aqui de Jesus com Eliu, né? Para poder programar aí as navegações, os instrumentos que seriam implantados no Ocidente para a descoberta das Américas. Então, ele o encarnaria para fazer esse papel. Então, para poder ajudar a orientar esse projeto divino. Antes de mais nada, que a gente está vendo uma conversa entre Jesus e Eliú. Aí a gente fica pensando, qual que é o grau de evolução que teria o Eliú em relação a Jesus, né? Para ter uma conversa assim, que Jesus, ele deixou o Eliú se expressar, né? O que ele achava. Ele não foi falando para Eliú o que deveria já de imediato fazer. Ele foi pelo diálogo, pela conversa amiga e divina com Eliú, para que pudesse centralizá-lo numa missão, que ele encontrasse essa missão. Antes de tudo, eu pergunto, Eliú é quem chegou até a equipe de Jesus ou Jesus escolheu Eliú para estar junto dele? Vamos nos colocar numa missão também, nós. É nós que vamos ser escolhidos por Jesus ou nós que vamos entrar na equipe de Jesus um dia? Quem que está entrando hoje na equipe de Jesus? Essa proximidade entre Eliú e Jesus foi uma escolha de Jesus ou foi Eliú que se prontificou a estar junto de Jesus e se ingressou na equipe de Jesus? Qual que é essa visão que vocês teriam dessa fantástica aproximação? Nós estamos fazendo isso, nós estamos caminhando para estar dentro da equipe de Jesus? Ah, eu. então, no caso, pode falar. Não, pode falar. O É uma. Eliu, se não me engano, o Eliu está lá na época da crucificação de Jesus. Sim, Então, é uma oportunidade que Jesus deu a ele, como deu a Judas e a vários outros. O, como que chama? O que enfiou a lança em Jesus. Então, são oportunidades que o arrependimento, né, dessas pessoas, isso aí é lógico que vem ao longo dos séculos, milênios, né, que já tem 2000 anos, eu não sei aqui, 1500 anos, porque ele está, não, na Terra, né, tem mais tempo. Mas eu acho que são as oportunidades que Jesus dá para a gente, desde que a gente realmente queira e se modifique. Essa é a minha impressão. Mas quem era Eliu na época da crucificação? Não, não sei. Eu sei que eu já li sobre isso, não me lembro mais, mas assim, a gente vê vários personagens daquela época
vindo nessa missão aqui no Brasil, trazidos, né? O Jesus dá essa oportunidade, não só aqui, né? Na Europa, né? Nos outros, assim, pelo que eu Porque, já, né? Pelo que nós vimos no livro do Emmanuel, né? Que nós estudamos. Leila, você acabou de matar minha esperança, porque se Eliú veio com Jesus no Brasil e tinha essa intimidade com Jesus, e depois ele estava lá na crucificação e fez merda, a gente tem esperança, não. Que aí o rapaz regrediu feio. Não, deixa eu fazer uma Não, observação. antes ele estava lá, ele veio depois, não. Não, Ah, mas não, mas Deixa. aí o tempo não, tá mas certo. Deixa o Amaro falar, que o Amaro é Eu, não- mais eu, letrado. não, eu não sei exatamente as datas, mas quem estava encarnado na época de Jesus era o neto dele, que era o Gamaliel, que era o Ah, mestre, sim, você o tem mestre razão. do. Então, o Eliu, ele já era antes mesmo da vinda do Cristo, ele já Da vida era, do Cristo. entre os judeus, um mestre dos judeus. Isso Tanto mesmo. o neto dele, que era o Gamaliel, já, já tinha, digamos assim, desvencilhado do fanatismo dos Dos fariseus. fariseus. Então, ao que tudo indica, ele na época já era um espírito já bem evoluído. Tanto é que ele encarnou em Portugal, aliás, ele encarnou na Espanha em 1394 como Henrique de Sagres, isso o Eliu, porque ele Uhum. era o Sabe? Henrique. ministro, ele já era o ministro sociólogo de Cristo nessa época. Então, o que acontece? Em 1394, ele encarnou na Espanha para desenvolver as cartas náuticas para descobrir as Américas. Ou seja, ele foi o grande responsável pelo desenvolvimento da navegação, tanto da Espanha quanto de Portugal. Então, ele já era um espírito já evoluído, já participava do time de Jesus já na época que Jesus encarnou. Então, com certeza, ele estava prestando algum serviço, mas desencarnado na época do Cristo aqui, encarnado. Já estava acompanhando o projeto É, né, de Jesus na Terra. E é um espírito mais antigo, com certeza não daqui, né, da evolução da ele Terra. já é um peixinho do homem. E ele já era um espírito, vamos dizer, graduado, né? Agora, É, quando ele chega a Jesus, isso vai acontecer com a gente. A gente aproxima de Jesus ou Jesus que aproxima da gente? Qual que é a... Porque Jesus está em toda parte, né? Com a gente, em todo então, lugar. ainda Hum, eu vejo da forma bem, ou seja, o pensamento de Jesus está aqui, junto comigo. Se eu conseguir elevar a sintonizar. frequência de pensamento, eu vou conseguir captar o recado que ele está querendo me passar nesse instante. Então, eu, como sou muito atrevido, eu não tenho dúvida, todo instante eu tô labutando para estar juntinho dele. Então, eu, nas minhas orações, eu tenho sempre o seguinte: ele está sempre comigo. O problema é eu que não consigo estar com ele sempre. Mas, com certeza, em alguns momentos, a gente consegue, sim, principalmente as mães, que têm uma capacidade assim de ter um sentimento mais elevado, o sentimento materno. Então, basta elas entrar em sintonia ali com pensar forte mesmo a respeito de, principalmente quando quer alguma coisa para os filhos e tal. Não tem dúvida que elas conseguem entrar em sintonia com ele com muita facilidade. Com Maria, então, É, até eu me atrevo é um a bater uns. movimento, né, Amado? É um movimento que vai daqui para lá, né? Porque é o nosso preparo, o nosso esforço, a nossa luta
é que vai fazer a grande diferença para estar no time do mestre. Então, É, ué. você se candidata a ser, porque Jesus não vai escolher um que não esteja nesse E Daniel, pleito, então nessa já que vontade. você usou o time, eu vejo assim, todos nós estamos no time dele. Agora, o problema é ser escalado para trabalhar, né? Porque eu, por exemplo, para jogar futebol, eu só jogava quando eu era o dono da bola. Então, e assim é a mesma coisa com ele. Ou seja, eu estou no time dele, mas eu só vou ser escalado a partir do momento que eu me preparar para isso, né? Ou seja, eu tenho que. Mas no time dele todos nós estamos. Ele quem Exato. disse isso, não sou eu, né? Então, aí a gente está vendo aqui um diálogo entre Jesus e o Eliu, justamente porque Jesus sabe das limitações também do Eliu. Como ele não está no grau de Jesus, ele já sabe que ele teria dificuldade de enxergar determinadas coisas. Então, ele foi condicionando ali o pensamento dele a responder para ter a descoberta da pura verdade que já estava na programação de Jesus quando separou essas terras das Américas do restante, então na própria criação. Então ele iria usar num tempo certo vamos dizer, essa teoria, né, ou a prática do uso dessas terras como fonte de renovação. Então, é importante a gente ver que esse diálogo aqui é sublime, mas ele tem uma expressão de pura verdade de Jesus para Eliu, né? Sabendo que Eliu tinha suas limitações. Vamos lá na nossa leitura e depois a gente vai discutindo, né? A gente parou aí, para quem não seguiu, a gente está ali no primeiro capítulo, né? Coração do Mundo. Vamos estar ali no meio do capítulo, no meio do capítulo mais ou menos, onde tem lá a conversa de Jesus com Eliú. Todavia, replicou o emissário, mais na frente um pouquinho, quem está conseguindo aí localizar, um pouquinho mais na frente a gente tem, mas retornou tristemente a voz compassiva do Cordeiro. A gente leu isso aí na semana passada, porém a gente só começou a falar sobre esse fragmento de texto aí. E depois a gente ia continuar na leitura. A gente vai falar de novo, ler de novo esse mas, e depois continuar com infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento. Então, vamos lá, quem é que pode ler para nós? Eu posso ler? Tudo bem? Quem Ok. se habilita aí? Eu posso ler? Ah, pode? Pode. Mas retornou tristemente a voz compassiva do cordeiro. Qual o lugar da terra que não é santo? Em todas as partes do mundo, por mais recônditas, é isso, né? Que sejam, Responde. que sejam, que sejam, paira a bênção de Deus, convertida na luz e no pão de todas as criaturas. Era preferível que esse Saladino guardasse para sempre todos os poderes temporais na Palestina, a que caísse um só fio de cabelo de um soldado numa guerra incompreensível por minha causa, que em todos os tempos deve ser a do amor e da fraternidade universal. E como se a sua vista devassasse todos os mistérios do porvir, continuou. Infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Aos feudos de agora, seguir-se-ão as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade e de poder, serão os embates da ambição e carnificina, da inveja e da felonia, pelo predomínio do mais forte. Pronto, vamos parar aí para a gente entender, né?
ele começou a falar aí a voz tristemente, né? Porque quando o Eliú falou para ele que a intenção, nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos, Jesus começou por aí a falar, né? Porque o Eliú estava justificando para Jesus que ele não ficasse triste com isso, porque a gente teve muito progresso, mesmo tendo problemas, se teve muito progresso na Europa, o comércio melhorou, os povos uniram mais. Aí Jesus veio, quando falou retornou tristemente, foi uma leitura que fez o Humberto Campos, né? Tristemente para eles e amargura para Jesus é algo diferente que nós entendemos. Então, aí o Jesus perguntou, né? Já que ele falou que deliciosa dos lugares santos, aí Jesus falou: qual lugar da terra que não é santo? Porque todo lugar foi criação divina, foi Deus está presente, né? Então, qual que é o lugar da terra que não é santo? Porque ele estava defendendo como uma terra santa, um lugar santo, né? A proteção do lugar. Mas qual é o lugar da terra que não é santo? Olha só a magnitude da visão de Cristo com relação ao planeta, né? Então, ele considerando o planeta todo um fomento de bondade de Deus. Então, aqui a gente tem um lugar planejado por Deus e sustentado por Deus. Então, qual que é o lugar que não é santo na Terra? Todo lugar é santo. Então, ele vem justificar aqui, né? Que todo lugar sejam bênção de Deus, convertida na luz e no pão de todas as criaturas, porque todo lugar tem condição de subsistência, tem condição de ser um cenário de reencarnação dos espíritos para progresso, então todo lugar é lugar santo. Aí vem com aquela pergunta que eu fiz, né? Quem é que aproxima de Jesus? A gente é que aproxima ou Jesus que aproxima? Não, nós é que nos aproximamos, porque quando a gente decide avançar. Então, no laboratório, que é a Terra, os lugares que a gente tem, né, todo lugar é santo, então você pode chegar a Deus, pode chegar a Jesus, né, para ser do time dele. Então, aqui é uma oficina, todo lugar da Terra é um lugar santo e é uma oficina. É isso que ele quis dizer, né? Ele ainda falou sobre Saladino, né, que foi aquele que conquistou Jerusalém, é um sultão que veio e, quanto às cruzadas, ele ganhou nas cruzadas e pegou a Jerusalém e entrou com o islamismo, né, porque ele era islamita, sunita. Então, com a ideia de permanecer a ideia do Islã, que seria a ideia do islamismo, que é maometano. Então, ali tem uma definição de lutas, guerras, muitas mortes, e Jesus só fez uma menção. Eu preferia que continuasse do mesmo jeito, sendo Jerusalém da mesma forma, que derramar um fio de sangue, um fio de cabelo, né, daqueles soldados. Então, quer dizer, no meu nome não deveria ter acontecido isso, mortes e mortes pela minha verdade. Então, quer dizer, Jesus está querendo dizer aqui que nós não precisamos ter lutas, guerras, crimes, matanças em nome dele. Isso tudo aconteceu pelos homens, isso não estava programado ter guerras e guerras para ter o evangelho vivo de Jesus, não foi essa a ideia dele. Então, aconteceu não por Jesus esses planos, foi pelos homens mesmo. Então, a amargura do Cristo, ou a tristeza do Cristo, seria porque os homens fracassaram, os homens foram para um lugar infeliz, né? Aí ele vem falar aqui no texto seguinte, que a gente vai ver qual que é o remédio. Ele dá o remédio para consertar isso. E o remédio não é fácil, não. Aí a gente vai ler aqui
na sequência. Mas quem gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse texto lido? Deixa Ela eu. já leu, né? Ela já até Não, leu, pode já falar. falou. Pode falar. O remédio ela já até leu, eu pensei que ela não tinha lido, mas ela já leu aqui. Infelizmente, não vejo senão um caminho de sofrimento para modificar tão desoladora situação. Quer dizer, deu a Não, ei, Daniel, receita. não, mas antes de você comentar isso aí, deixa eu fazer uma observaçãozinha desse tristemente. Eu vejo esse tristemente aqui de forma diferente do que você viu. Você imagina o seguinte: você é um CEO de uma grande empresa. Aí você vai conversar com o seu RH, que no caso aqui seria o sociólogo. Aí, de repente, o sociólogo, você vê, o sociólogo do planeta, faz um comentário desse. Sobretudo, devemos considerar que os príncipes cristãos, ou seja, está considerando os papas lá como os príncipes cristãos, empreendendo as iniciativas daquela natureza, guardavam a nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Então você imagina, você é um CEO do planeta. Aí o seu sociólogo, que é o responsável pela sociologia, digamos assim, do planeta, vai e faz um comentário desse, até eu ficaria triste. Falou, pô, mas meu sociólogo falando uma bobagem dessa. É lógico, aqui o Humberto de Campos, eu acho que o Humberto de Campos foi muito. Eu acho que ele foi muito bonzinho para com o Ilhéu. Porque você imagina, quando o Cristo diz, mas retornou tristemente a voz compassiva do cordeiro. Se fosse eu, já entraria com os dois pés no pescoço do Iléu. Falou, meu filho, mas você, o meu sociólogo, Ainda com bem que uma não foi ideia você, dessa. né? Então, eu acho que aqui o Humberto foi muito bonzinho com falar aquele triste. Tá certo que ele, é lógico que ele reage diferente, mas você imagina, se fosse numa empresa mesmo. Por Dá uma exemplo, gafe, né? eu trabalhei na Souza Cruz. Se eu fosse o CEO da Souza Cruz e o meu gerente de RH fizesse uma observação dessa aqui, falou, meu filho, aonde é que você está com a cabeça e com a ideia? Então, eu acho que ele quis puxar realmente o, o tapete Mas do ele já Ilhéu aqui, sabia, né? porque... Ele já sabia da limitação do Eliu, ele já tinha Então, compreensão mas que o o Eliu Amaro poderia pensar isso, tudo ajudar. bem, mas o Ilhéu, o sociólogo, falar um Ah, negócio mas desse aqui. ele não estava na condição elevada do mestre ainda, então ele tinha. Na verdade, o que que os espíritos superiores fazem? Tem paciência com aqueles que estão abaixo, né? É o que eles fazem. A gente tem que ter paciência também quando ele vai instruir algumas pessoas e tal. O professor ele tem que ter paciência com toda o caminho tortuoso que às vezes um aluno dá para chegar a uma verdade. Então ele tem que repetir, tem que falar, né? Então, Então, Daniel, eu sei, mas você imagina, hoje nós que estamos aqui, que somos tudo cabeça de bagre, cabeça dura, a gente não tem essa mentalidade que o Léo teve nessa época aqui, ué. Então é isso que eu estou querendo destacar, porque para ele, que era o sociólogo, sim. ainda está pensando que os príncipes cristãos estavam com boa intenção. Hoje todos nós sabemos, Nessa hora, o Jesus deve ter coçado a cabeça, né? ué, Mas, meu Deus do céu, aonde eu fui marrar minha estou égua. ferrado, Ué. estou perdido. O que que vai dar isso aqui? Quer dizer, mas ele sabe que o esforço era a oportunidade do Eliu. Essa era a grande oportunidade que o Eliu tinha para tentar decifrar. Ele estava ajudando Eliu a encontrar a resposta. Então, ele estava tentando fazer ele ver com os olhos dele, porque não vale eu ver com os meus olhos. Igual, por exemplo, vou ensinar um filho, eu falo tudo que eu acho para ele, mas ele não acha nada daquilo que eu vejo.
entende? Então, eu tenho que colocar nele um despertamento, mas é ele que tem que enxergar, ele que tem que ver, né, as burradas que ele está dando, os problemas que ele está fazendo, sob perigo até de morte, né, de passar pelo que está fazendo. Então, eu não posso desesperar porque ele faz assim, né? Então, eu acho que Jesus aqui, esse tristemente, você está certo, né? Ver, nossa, não é possível, né? E tal. Mas o tristemente dele é bem elevado, é um tristemente assim, sabendo dos limites também que ele tem, da capacidade que ele tem, aonde ele ainda não chegou, que ele está tentando chegar também, né? Só que num grau muito maior que a gente está, claro, nós estamos falando de conversa superior, a gente Mas nem eu tem. acho, hein, ô Daniel, eu acho que o Humberto interpretou errado esse tristimento de Jesus. Se fosse o Humberto, tem que falar, mas retrucou putamente a voz compassiva do moço. Porque Porque não. o seu espírito, você é um espírito que vai na Então, cobrança mas direta. mas eu acho que Jesus tinha o alguma problema coisa a aqui, mais. Daniel, é o Humberto foi muito bonzinho com o Iléu, com o Ô, Enil. Amaro, era só se ele tivesse escrevendo para nós, só Ué. para alguns de nós só. Hum. Mas o Humberto de Campo, ele já tinha morrido para escrever, para falar isso aí? Como é que é? Ou ele foi. Já, ele estava desencarnado. Ele Ah, tinha, eu acho que uns 4 anos que ele tinha desencarnado. Só 4, não isso é? para escrever já? Ué. sim. Depois de 4 anos Mas ele já quem é bom escreveu é isso? bom, hein? Hã? Eu Você acho que vê, é mas quatro quem é anos, bom não é é? bom, velho. Como que é? Quem é bom é bom. Já Escreva, Morreu, mas já. desencarna. Em Nilma, quem é bom já desencarna bom. O cara já era tô bom, louco Nilma. O aí. cara já estava no outro pensamento, já não era nós, Um, não. Humberto de Campos, depois de 4 anos? Quer dizer que ele É, não. o bichinho o bichinho era nordestino, mas tinha um coração puro, sabe? Quer dizer que ele não passou pelo umbral, ele voou pelo umbral. Aí né, a Nem, gente não sabe, nem né? fala. Porque. Porque tá. Bom, sei não. Se bem que Às o vezes. umbral é portal, né? Todo mundo, independente da sua condição, ele Passa pelo passa, né? Que é, mundo, é é a isso porta mesmo. para você ter que sair, né? O André Luiz passou, foi 8 anos, não foi isso? Mas, Sim, bom, comparando o Batatinha com abacaxi, né? Não sei, aí comparando tudo diferente. Não sei, não. I don't know, sei não. não, Não, O Amaro já teve críticas até para o Emmanuel. O que mais que vocês querem? Não vai ter com o. esse aí eu também tenho. Esse aí eu também tenho. É Coitado verdade, é do Chico verdade. Xavier. mas hoje ele já reconhece diferentes meios, ele já vê que o Emmanuel é o É mais suave. espírito. Tem uma Gente, é parte, tem dois. interessante esse aspecto comparativo da evolução. Cada um de nós tem algo bom dentro de nós. Então, não é um medidor É a em visão de relação. cada um, né? Claro. Não é um Não, porque às vezes quando eu medidor para olho, estar falando que quem está em cima, quem está atrás. A gente está numa equipe, a gente está entrando numa equipe com as nossas limitações. Então, Eliu tinha suas limitações, Emmanuel vai ter suas limitações, vai ter suas limitações, a gente não sabe quais são, né? O Chico tem suas limitações, todo mundo tem. Às vezes falta ainda determinados tipos de evolução, que ele não passou, não ainda conseguiu ver. Então, às vezes, você pode ter uma visão que tem uma visão bem acima, mas não tem a moral para estar onde você poderia estar. Então, às vezes, você tem uma inteligência desenvolvida, mas não significa que você esteja moralmente preparado. A gente vê isso no campo das discussões de tantos jornalistas, advogados, que estão no meio comum, que falam com conhecimento superior, mas não significa que eles estão preparados em determinadas áreas, mas no aspecto moral não estão preparados. É aquele que usa melhor a inteligência, mas não está preparado no moral.
existe aquele que está progredindo moralmente, mas a parte do desenvolvimento em determinados conhecimentos ainda não está completo. Então, nós não estamos completos, né? No todo da evolução. Então, por isso que a gente é difícil você falar quem está na frente, quem está atrás, porque depende do que você quer dizer numa corrida espiritual aí de evolução. Isso não existe. Existe a evolução sobre nós mesmos, não sobre os outros, né? Então, se a gente classificar um espírito em relação ao outro, é muito difícil fazer isso. Você pode classificar entre você, e é o que você tem que conseguir, né? Que é Agora, às seria... vezes, desculpa, às vezes, quando eu vejo o Emanuel falando, vejo não, leio que o Emanuel falava para o Chico, às vezes, tipo assim, nossa, Emanuel, vai devagar, uai. Não, coitado do homem, ele está aí carregado. E quando eu olho vejo as fotos do Emanuel, e tem um outro espírito também que eu não me lembro agora. Eu falei, gente, eu não posso encontrar esses dois, não, porque eles têm a cara muito feia. Isso aí é muito severo. E esse aí ele não dá conselho, ele já vem chegando chilapada, né? Então, mas é, sei não. Sei que Mas, tem olha espíritos, só, tá? aqui então, Como? não, mas a gente tem que ver que as conversas são mais telepáticas entre eles, né? Sentimentos entre eles do que uma fala normal, uma palavra. A palavra é somente um meio que a gente tem aqui para usar, para tentar transmitir algo, mas o que vale mesmo é o sentimento. É, mas palavra Daniel, Boa, corta, né? ô Palavra Daniel, corta feio. já que a Nilma tem essa birra também com o Emmanuel, deixa só eu fazer um comentário aqui aí, Nilma. Sim, Primeiro, o Humberto de Campos, ele faleceu em dezembro de 1934. O livro foi escrito em 1938, ou seja, credo. exatamente 4 anos depois. Não chegou nem a 4 anos, que ele faleceu em dezembro de 34, né? E Nilma, agora em relação ao Emmanuel, tem esse livro aqui, ó, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Isso eu faço questão de falar porque isso aqui mudou completamente a visão que eu tinha do Emmanuel. Eu É, sempre e esse aprendizado que eu tive aqui, como ele foi muito importante para mim, eu faço questão de passar para quem tiver interessado, porque eu acho que para mim foi um divisor de águas essa fala do Emmanuel aqui. Porque o que acontece? Eu sempre tive o Emmanuel como um cara linha dura, um regime militar, um cara totalmente disciplinador e sem misericórdia até, que é a visão que eu tinha do Emmanuel. Mas aí, eu lendo esse livro aqui, foi escrito pelo Clóvis Tavares. Então, e foi em 7 de abril de 1969, o Chico estava passando por umas. Ele estava meio down. Então, aí ele fez uma pergunta para o Emmanuel. Ele perguntou o seguinte: como acertar? Aí o que o Emmanuel, ó, o que o Clóvis diz aqui, ó? Há nessa simples interrogação um mundo de pensamentos, de ânsias, de súplicas. É um SOS da alma, chamando pela orientação do alto, a fim de permanecer no caminho estreito. Aí o que o Emmanuel diz? Como acertar? Emmanuel, sempre bondoso, invariavelmente paternal, apareceu-lhe então, confortando-o com esta luminosa resposta. Ou seja, bondoso e paternal, ou seja, nada de disciplinador, nada de arrogância. Aí o é, que que ele disse? mas com duas sandálias havaianas na mão, né? Uma em cada Não, mas mão. veja aqui não, mas veja o que ele disse. Meu filho, ou seja, ele não chamou, ou seja, quando porque eu imagino que quando um camarada chega e fala para você, meu filho, Uhum.
já muda totalmente a postura. Procura cumprir o teu dever, ele disse, procura cumprir o teu dever. Ele não disse cumpra o teu dever. Porque se fosse eu, imagine, se fosse eu, falou, ó, o Chico, te vira, cumpre o seu dever Cara, e faz a sua obrigação. Mas o Emmanuel, o que, que ele disse? Meu filho, procura cumprir o teu dever da melhor maneira possível, de modo a guardar a paz da consciência. O resto entrega a Jesus. Então, você imagina você Hum, todo desesperado, no angústia, perdeu o filho, aí você fica desesperado e tal. Aí chega o Emmanuel e fala: Minha filha, procura cumprir o teu dever da melhor forma possível, ou seja, do jeito que você consegue já realizar. O resto, entrega para Jesus. Então, veja bem, se eu conseguir cumprir o meu dever, eu tenho certeza que eu não consigo cumprir. Mas ele falando, procura, ou seja, eu estou no caminho certo, estou procurando. Aí, quando ele fala o resto entrega a Jesus, esse é o maior problema que eu tenho. Por quê? Como eu quero estar no controle de tudo, eu não consigo entregar. Ou seja, eu não consigo cumprir bem e nem consigo entregar. Se eu não conseguisse cumprir bem, mas conseguisse entregar, minha filha, eu estava com a faca e o queijo na mão. Eu não consigo cumprir e quero manter o controle de tudo. Eu quero que os meus filhos façam o que eu quero, que minha esposa faça o que eu quero, que os meus amigos. Ou seja, esse é que é o grande problema. Mas se você conseguir seguir esse exemplo aqui do Emmanuel, ixi, eu tenho brigado muito para colocar isso aqui em prática e tem me ajudado muito. Ô, Amaro, qual que- isso é respeito à compreensão do outro, é respeito É, ao ué. entendimento do outro. A gente percebe isso nos filhos, né? Qual é que é aquele que consegue entender mais do que o outro. O que consegue entender mais é o que apanha mais. é o porque negócio da agora polichinela, né? é igual aquela lição que Jesus, que o Chico passou, chegou aquela mulher chorando, né? Pedindo apoio, porque tinha perdido o marido, e chorava, chorava. O que que o Chico fez? Ele foi lá, deitou no ombro e chorou com ela. Quer dizer, é entender o sofrimento alheio, é Numa entender situação a dessa, dor. eu não tenho o que falar, né, Daniel? É sentir Não junto tem, só. então É o não respeito, é adianta você sentir falar junto. mais nada. Então, Jesus é assim, né? Vamos lá. Também, Então, Nilma. Nessa, sim. Mas então, depois disso aqui, eu sou peixinho do Emmanuel também. Não, não me convenceu ainda não. Ó, é aquela história, vai te doer mais em mim do que em você. E Você Chilaque. está muito Vai de cabeça chinela dura. havaiana. Você tá parecendo o Daniel. Você está mais cabeça dura do que eu. Aham. Mas qual que é o nome do livro? Qual que é o nome do livro? Amor e Sabedoria de Emmanuel, do Clóvis Tavares. Amor e Não é Sabedoria de psicografado, Emmanuel. não. Ah? Isso aqui não é psicografia, não. É um escritor que escreveu essas histórias aqui. Ah, sei não. Aí já fica diferente. Mas, Nilma, mas aí você está negando a misericórdia e a caridade dele, né? Que a misericórdia agora, é não? isso. gente, olha só um negócio que Jesus aqui falou para ele, eu que é forte. Se você fala em chinelada, Nilma, olha a chinelada que Jesus deu para a humanidade, não foi só para uma pessoa, tá? Quando ele falou assim, e você quem leu, olha lá, ó. Infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Uhum. Então, isso significa que Jesus estava falando para consertar todos esses erros aí que a humanidade teve, com lutas, com guerras, brigas por territórios, por conceitos, tudo isso que aconteceu, ele só via um caminho, que é o caminho da dor e do sofrimento. É o que Porque eu isso penso aí, também. É o que eu penso. Eu falo assim, eu reclamava muito, né? Aí Jesus, você até, Nilma, vou te mandar para um lugar que você vai ver.
Você vai ter que fazer tudo sozinha e ainda agradecer. É aquela história que o Chico tropeçou, não sei, não me lembro lá. História, fazer curta a história, ah, ele machucou, não sei que ele, não sei o que aconteceu, que ele tropeçou lá e coisa e tal. O Chico falou, agradece, agradece. Aí o Chico agradeceu. Então, em todos os momentos aqui, eu estou sempre agradecendo. Obrigada, meu Deus, para realmente. A minha mãe já dizia, né? Boi em terra estranha, berra que nem vaca. É, Então, a Nilma, gente fazer disso, né? mas é importante a gente agradecer e parar de reclamar. Porque só Isso é. agradecer não resolve. Porque o Não, negócio. Eu, por exemplo, eu tenho a mania, agradece, mas continuo reclamando do mesmo jeito. Então não adianta. não, eu já A gente parei tem de que reclamar. agradecer Ô, e Nilma, realmente ser ô, grato. Nilma, você tem orado pelo Trump, do vizinho? Você tem feito o que com ele? Não, eu oro e vejo a mão de Deus colocando no coração dele. Aliás, eu oro até como é que chama o rapaz lá de Israel? A Putin. Eu oro até para ele, até porque morreu, até porque o que foi assassinado, até o que está vindo agora, eu oro para eles e peço a Deus botar a mão no coração dele, que a gente depende deles. Tem que A orar gente, por ele, sim. Tem que sim, pedir. e além do mais, às vezes eu fico até com dó, não gosto dele como pessoa. Eu acho que essa história do Começa a Epstein. gostar, viu? Você começa a gostar para dar certo para você. Não, 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 eu não tenho nada contra ele, não tenho nada. Ó, já Aliás, mudou a opinião. não, não, toda vida, eu não gosto dele como pessoa, Você já como está homem. comigo. Eu não gosto É, dele como pessoa, como homem, que ele foi muito mulher, não, mas começa a gostar dele como pessoa e como homem. Acha que ele tem que melhorar, que é porque seu irmão. É seu eu acho irmão. assim, aliás, todos os presidentes, bom ou ruim, bom, os do Oriente Médio, a gente não vê que eles estão sempre coberta a cabeça. Mas os daqui desse lado, eles entram no poder hoje, daqui um mês, o cabelo está todo branco. Então, eu fico pensando como é que o Trump, por exemplo, consegue viver uma vida normal, que ele tem que dormir, ele tem que descansar. Então, por exemplo, ele tem esse problema no Oriente Médio, tem esse problema agora no Brasil, que eu não sei se isso é verdade que está acontecendo, tem o problema na Venezuela, tem o problema de Cuba. Aí eu fico pensando, como é que um ser humano consegue lidar com tudo isso, ainda ter tempo de dormir, de almoçar, e vida Mas é social, o que não eu sei. falei para você. Tem pessoas que têm facilidade em determinadas coisas e em outras não. Então tem que ter aceitação, igual Jesus fez aqui com Elias, né, pacientemente. Tem que ter, porque às vezes tem pessoas que são utilizadas, aquelas que estão naquela materialidade. Não adianta você colocar um espírito superior, moralmente, em determinado lugar naquela hora que precisa ter força. No livro O Consolador, nós temos lá uma pergunta ao Emmanuel com relação aos armamentos, né? Aos Uhum. armamentos que seriam necessários. Eu já até coloquei isso aqui, que são necessários até que o homem entre em acordo, né, de defesa, de solidariedade. Ainda é uma necessidade você ter a defesa do Estado, dos Estados, ou dos comandos das nações. Aí, infelizmente, ainda isso nós estamos passando, tá? É só para você refletir, Agora, depois eu passo a pergunta, a questão, só para você dar uma lida. Agora, realmente, eu tenho compaixão por Lula, não. Eu acho que ele tem todo mundo fazer as coisas para ele, né? Mas eu realmente tenho. Agora, falando sério, eu tenho realmente compaixão para todos esses líderes, fazendo bem ou mal, eles vão ter que responder, né? Mas é muita responsabilidade, sabe? Tem que ter peito para fazer o que ele está fazendo, né? Mas eu acabei E de te ler uma frase aqui, ó. Eu acabei de ler uma frase para você encaixar nessa história. Infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para uhum, modificar tão desoladora situação. É o que está acontecendo. Seja por um ou por outro membro, diretor de uma nação ou de outra nação,
Esse caminho aqui que Jesus está falando não é um caminho que Jesus determinou. Isso que não tem. Agora não deu certo, eu vou usar essa arma contra vocês. Jesus não fez isso. Nós é que nos colocamos nessa situação de caminhar pelo sofrimento. Isso aqui é uma ação nossa, não é ação de Jesus, não é ação divina. O mal que a gente passa é por nossas ações. Vai saber o que a gente já fez para estar passando um retorno de governantes tão absolutistas que nós temos. Então, Agora, desculpando aí, agora, ontem eu pensei em você. Eu fui fazer compra no supermercado, né? Aí eu comprei alface. Aí quando eu olhei, não sei se está aí, quando eu olhei lá, feito nos Estados Unidos. Então vem nessa caixa aqui, né? Olhei e pensei, não vou levar. Aí eu lembrei de você, falei, não, mas a gente tem que gostar do trampo também, né? Aí eu resolvi, aí eu aí falei, você não, tem que comprar, né? falei, vou comprar. Aí, mas em compensação, olha essa coisa maravilhosa aqui. O que está escrito aí? Oh, Canadá. Tá vendo? Melão brasileiro. Bem, tá Ah, é? vendo aí o nome? Ah, é, Brasil. Tá vendo o nome aí? Brasil. Ali, ó, Então, Brasil. olha o tamanho. E Viu só? aí eu falei, ah, vou mesmo. Mas aí também só uma outra coisa, como as conquistas ajudam, o abacate, deixa eu ver aqui, o abacate vem do México. Né? Hum, Esse, tá vendo? Tá para ver aí? Esse saquinho aqui com 5 abacates. Esse veio do México. ah, Já a nossa banana, essa aqui veio de Guatemala. olha O, só, hein? e o abacaxi veio, deixa eu ver de onde que veio o abacaxi aqui. Ah, como é que chama aqui? Eu sempre olho aqui, é de Costa Rica. Então, Olha é dessa só. forma. E também a bandeira lá na porta. E Então, aí não graças a produz nada. produz. Agora não. Agora, mas tem, por exemplo, coisas que eles têm de estufa, né? Aí, agora tá tudo assim. É, eu comprei, foi pepino. Deixa eu ver, esse aqui é daqui, o pepino. Já vem assim. Aí eu tenho sempre com um nome, sabe, do país que vem. Então, esse é daqui. Mas esse é de estufa. E é um pouco assim, mais caro, né? Às vezes uns R$ 10 esse pepino. Então, e tem muitas coisas que eles produzem bastante e vendem durante o ano, mas fica tudo em estufa, né? Maçã tem, maçã, morango, essas coisas todas. Então, e graças às descobertas, né? Porque senão a gente não ia ter isso aqui. Como é que chegaria Não, aqui? então, é isso aí que é a ciência da coisa, né? Estamos unindo povos, né? Você está unindo povos. Gente, ó, só uma leitura final, né? Para a gente ter esse próximo diálogo, acho que é bom a gente fechar com ele, sobre a amargura divina empolgara toda a formosa assembleia de querubins e arcanjos. Foi quando Eliu, para renovar a impressão ambiente, dirigiu-se a Jesus com brandura e humildade. Então, nesse momento aqui, estava assim, criaram-se um momento para ter uma resposta, né, do mestre, renovar o ambiente e tal, mas aí o Eliu, com brandura, já veio diferente com Cristo, né? Brandura e humildade disse: Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos. Visitemos os continentes ignorados,
onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, podereis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Olha, ele descobriu, Jesus intuiu ele e ele descobriu que agora realmente teria que fazer a inserção de um novo lugar, para fazer uma dinâmica diferente, né? Então, Jesus conduziu ele, de certa forma, inspirado por arcanjos, serafins, querubins, né? Para que esse momento chegasse e que Eliu abraçasse essa missão. Ele fez Eliu enxergar o tamanho da missão que ele tinha pela própria interpretação dele, né? Pela própria visão dele, né? Senhor, esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos. Visitemos os continentes ignorados. Aí já está falando, ó, como solução, vamos nos continentes. Já que o povo vai ter um sofrimento, já que vai ter infortúnios coletivos, vamos descobrir os continentes ignorados, onde os espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Então, ele se referia aqui ao quê? Às Américas, né? Então, ele está falando para Jesus. Então, seria bom a gente fazer um plano com as Américas. Mas é o que Jesus queria que ele acordasse e visse que isso já era uma programação que ele tinha que abraçar, né? Que ele tinha que agora enfrentar. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, podereis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Vamos dizer, vamos começar tudo de novo lá, vamos pegar esse povo, vai sofrer, vai passar um período, então nós vamos começar a formar um novo lugar, um novo ambiente, com novos personagens, tendo atividades totalmente voltadas para a doutrina nova, para a doutrina de amor e de liberdade. Foi onde a gente tem um país hoje, Brasil, com um desejo muito de liberdade, né? O povo brasileiro é um povo que jamais se erguerá para um sistema monárquico, por exemplo. Não é uma tendência brasileira, isso não é eu que estou falando, é Emmanuel que falou, e ele não tem condição de voltar a um povo com um certo comando monárquico, né? Aqui o povo gosta mais da liberdade, a chinela havaiana, é ter uma certa liberdade. Então, uma característica brasileira e latino é isso. Eu tenho uma amiga que foi para a Itália, não, para a Inglaterra, ela não se adaptou lá porque ela tinha um espírito muito latino, não estava adaptando lá, porque o marido queria que ela ficasse dentro de casa, trabalhando dentro de casa, e ela falou, não, mas eu gosto de trabalhar, eu gosto de sair. Então, a mulher latina, né, diferente do conceito rígido da Inglaterra, né? Se a Inglaterra tivesse descobrido o Brasil, não ia dar certo. Tinha que ser um povo mais português, espanhol, ali ligado, para trazer essa cultura diferente, mais aberta, mais latina, né? Que fosse necessário. E também misturou com o índio, que é liberdade, né? Então, Sim, o índio, depois o negro, né? Que sim. veio somar. Então, são três culturas, né? Que é a ocidental, né? Com aquele povo lá de Portugal, os portugueses, os indígenas e os negros. São três grandes frentes, né, que o país teve, mas depois a gente teve holandesa, teve vários agrupamentos chegando no Brasil, fazendo a sua história também. O Brasil é um coração, recebeu fluxos de vários lugares, né? Então, Agora, pessoas deixa eu que te não... perguntar, sem entrar mesmo em política,
É realmente verdade que esses negócios de urânio, essas coisas saindo do Brasil aí para o Irã, porque eu recebo às vezes vídeos aqui, eu já não acredito mais nada de vídeo, mas quando se vê pela televisão, pelo jornal, ao vivo, aí tem um pouco mais de credibilidade, né? Com esses inteligência artificial, fica difícil para a gente é, realmente falar, isso é verdade ou não é. Mas quando se passa pela televisão e a pessoa ao vivo, o repórter falando, aí, bom, eu acho que tem um pouco mais de. Mas isso é verdade? E, ó, a gente sabe que tem tanta coisa que vai no escuro, que às vezes até quem está lá fora sabe mais do que a gente está sabendo em algumas coisas, né? Mas, assim, há comentários, sim, que tem o Brasil cooperado, né, com a Irã, tem essas notícias, mas a gente não tem essas convicções, só mesmo após aí, descobertas no campo da política, né, que pode ser revelado, sei lá, que a gente vai ficar sabendo. Então, sei que a gente está num processo de evolução e dê o que dê, nossos governos que vêm por aí, não sabemos quais são, e como estamos hoje, eu sei que a gente está passando fases difíceis, né, de colocar o trem no trilho, mas como o Brasil é sempre protegido, eu sei que algo melhor sempre vai acontecer e o país vai prosperar. Com certeza é isso que Sim, eu tenho. é. Não, porque até enviou em vídeo, eu vi um vídeo, a, como é que fala? Que até a rainha no Brasil, lá na feira, comendo pastel. Aí eu falei, mas e é perfeito, né? Uma coisa assim, a inteligência artificial é perfeita, né? Aí eu já fico assim questionando, né? Como é ah, que a gente pode confiar em alguma coisa agora, né? Se a rainha está no Brasil comendo pastelzinho lá na feira, então a gente daqui a pouco ela está usando a sandália havaiana, né? Então, realmente, a inteligência chegou num ponto que eu acho que até Deus duvida da criação dele. Falei, não, Rainha tá evoluiu junto com o demais. Amaro, viu, Nilma? Lá na feira comendo pastel. Ah, delicioso, delicioso, eu quero também. O dia que eu for aí, a gente vai reunir para comer pastel. Todo mundo é de Uberlândia aí? Todos são de É, Uberlândia? Eu Não, nós Vamos lá vamos no comer sempre, pastel. Bigode. somos Nilma, tudo de Uberlândia. tudo de Pode falar. Uberlândia. Eu sempre vejo isso aí como uma dinâmica. A gente põe lá os nossos representantes para brigar por nós. É claro que a gente tem que estar com voz também ativa para fazer nossas considerações, né? Mas as forças maiores são naqueles representantes que são colocados lá para defender a pátria, tá? Então, jornalistas que devem noticiar, que também têm essas missões, escolher essas missões para poder falar. Agora, se falam a verdade, se não falam, aí é um problema com cada um, como sempre aconteceu, Jesus deixando o livre-arbítrio de cada um, e a gente respeita isso, né? O livre-arbítrio. Agora, no momento mais difícil, como lá em nosso lar aconteceu, o povo foi para a rua, né? Lá no nosso lar, a gente sabe que o povo tem voz soberana. Quando começou até a guerra, Segunda Guerra Mundial, em nosso lar teve movimentos do pessoal ir para as praças, Sim, irem para para as ver o. praças com manifestação harmoniosa, em prece para ajudar a Terceira Grande Guerra Mundial, Foi entendeu? Se a terceira, gente não, chegar nesse, segunda, pelo amor de Deus, fala terceira, não. Segunda, né? né, terceira, se vier a terceira, a gente já teve Não, a mas, segunda. mas no nosso lar não foram, até, acho que, se não me engano, a irmã Isso foi veneranda, na né? Segunda Guerra, isso foi na Segunda Guerra que eu estou falando. É, Agora, se tiver um momento difícil, será por conta dos homens, não por conta da espiritualidade, tá? agora Esse você. caminho. E Mas essa eu história aí? acredito no consenso mundial. Gente, ó, Mas, vamos lá. Terminamos por aí hoje. Agradeço a todos e até Fiquem semana com que vem. Deus. bom Deus Vai almoço quiser. para começar vocês onde? aí. Vai começar em qual parágrafo, semana que Tchau, vem? gente. Boa Até mais. semana.
Um Até abraço, mais. fica Tchau. com Até Deus. mais. Fica com Deus também. Obrigada e desculpa Gente, falar demais. bom fim de Ah, semana.